Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Beleza, pessoal? Então, gente, tema novo hoje no nosso canal, tá? Equações fracionárias. Tranquilo, tá? Pra gente ver esse tema aí com bastante tranquilidade. Mas antes disso, aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentário e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajuda muito, muito mesmo a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui. Beleza? Pessoal, sem mais demora, então vamos começar o nosso vídeo, mas antes a chamada da nossa querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Cujo tema é equações fracionárias, tá bom? Antes de começar essa aula efetivamente, né? Já fica aqui a dica que para uma melhor compreensão, tá, da teoria de equações fracionárias, é desejável, né, que o aluno tenha um conhecimento ali de frações algébricas, operações com frações algébricas, principalmente no que diz respeito, né, ao MMC de denominadores envolvendo expressões algébricas, tá? Tudo isso será necessário nessa aula, então fica essa dica aí, né? Esse conhecimento prévio, esse pré-requisito para uma melhor compreensão aqui da teoria de equações fracionárias. Perfeito? Então vamos lá, né? O que são equações fracionárias? É bem simples a definição. Uma equação fracionária é uma equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica. Perfeito? Ou seja, você tem que ter incógnitas, pelo menos uma, né, no denominador de alguma fração que faça parte dessa equação fracionária. Tá bom? Ao resolver uma equação fracionária, né, calcular suas raízes, né, é preciso satisfazer a seguinte condição. Os valores das possíveis raízes não podem tornar os denominadores das frações algébricas dessa equação iguais a zero. Ou seja, se você resolveu a sua equação e no final encontrou uma raiz que, ao ser substituída, tá, na incógnita de algum denominador ali da sua equação fracionária, e esse denominador assumiu o valor zero, então esse valor não pode ser admitido como raiz desta equação. Então, antes de você descobrir quais serão as raízes, né, da sua equação fracionária, primeiro você tem que saber quais valores não podem ser as raízes, né? Então a gente tem que estabelecer isso, né? Quais valores eu não posso admitir como raízes da minha equação fracionária. E só depois é que eu vou calcular efetivamente essas raízes. Perfeito? Então vamos para um exemplo aí para a gente entender isso melhor, né? Na prática a gente entende isso melhor. Então está ali, né, uma equação fracionária, né, envolve frações algébricas, como estamos vendo ali. 1 sobre x mais 2x sobre x menos 1 igual a 2. Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou perceber todos os denominadores aqui, né, que no caso são x menos 1, e esse 1 está aqui embaixo que eu coloquei agora, né, quando não tem nenhum denominador aparecendo, é porque esse denominador é 1. E agora que eu tenho todos os denominadores ali definidos, né, apresentados, o que eu vou fazer? Né? Vou calcular as condições para as raízes, ou seja, quais são os valores que as raízes não podem assumir. Ora, como vimos agora há pouco, as raízes não podem assumir valores que tornem os denominadores, né, iguais a zero. Então, eu sei que esse meu denominador aqui, que é x, ó, ele não pode ser zero. Então, x tem que ser diferente de zero. Tá aqui. Tá? E x menos 1 também não pode ser igual a zero. Né? Então, tá ali. X menos 1 tem que ser diferente de zero. Passando o menos 1 para o outro lado ali, x tem que ser diferente de 1. Né? Mudou de lado, mudou sinal e tal. Então, os valores que o x não pode assumir, esses valores são 0 e 1. Muito bem. Agora que eu sei os valores que x não pode assumir, né, eu vou partir para o cálculo dessas raízes. Então vamos lá. Ó. Como aqui, né, eu vou fazer uma soma de frações, né, que envolvem
denominadores que são expressões algébricas, eu tenho que calcular o MMC dos denominadores, né, utilizando os conhecimentos, né, de MMC que nós já temos, né? Vou recolher aqui os três denominadores, que são x, x-1 e 1, e vou calcular o MMC. Ó. O MMC entre esses três denominadores, né, ele vai ser dado o quê? Por todos os fatores que aparecem aqui, tá? E se algum fator se repete, eu pego de maior expoente. Exatamente como fizemos, né, quando estudamos as frações algébricas, né? Bom, aqui todos os fatores são diferentes, então meu MMC vai ser x vezes x menos 1 vezes 1, né? Que vai ser igual a simplesmente x vezes x menos 1. O 1 aqui não precisa aparecer, né? Porque vezes 1 não vai mudar em nada. Então, o MMC é o produto dos três fatores, x, x menos 1 e 1. E no final ficou simplesmente x vezes x menos 1. Ok? Muito bem. Então, para somar, né, essas frações algébricas aqui, né, para poder resolver, né, a minha equação fracionária, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu MMC, dividir por cada um desses denominadores e o resultado multiplicar o numerador, né, exatamente como nós somamos frações numéricas normalmente. Isso para todos os denominadores. E como todos os denominadores eles entraram aqui, né, no meu MMC, eu vou poder abandonar esse denominador, tá? Então aqui tem uma pequena diferença, né? Você pode abandonar os denominadores quando você resolve uma equação fracionária em que você utiliza todos os denominadores para o cálculo do MMC. Então olha só, vamos ver como é que fica isso. Ó, x vezes x menos 1 dividido por x dá x menos 1. Então, esse x menos 1 vai multiplicar esse 1 aqui. Eu vou escrever aqui como vai ficar a expressão. Ó. X vezes x menos 1 dividido por x dá x menos 1. Vezes 1, coloquei aqui. Ó, 1 vezes x menos 1. Agora aqui, x vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Fica simplesmente x. E o x multiplica o 2x. Ó. Tá aqui também. O mais aqui eu repeti, que esse mais aqui. Tá? Igual, e o sinal de igual, né? X que multiplica x menos 1 dividido por 1. Ora, dá o próprio x vezes x menos 1. Que vai multiplicar o 2, ó. Tá aqui. E aqui eu não preciso escrever os denominadores, como eu já falei antes. Certo? Então, daqui em diante vira uma expressãozinha normal, né? Vou fazer aqui as distributivas, certo? 1 vezes x menos 1, 2x vezes x e o 2x que multiplica o x menos 1. Então, eu vou ter o seguinte, tá ali. X vezes x menos 1 mais 2x² igual a 2x² menos 2x. Resolvendo aqui, né, a minha expressão, jogando tudo que tem x para um lado, que não tem para o outro. Ó. Tá aqui. X mais 2x mais 2x² menos 2x² igual a 1. 2x² menos 2x² aqui vai sumir, né, vai dar 0. E x mais 2x é 3x igual a 1. Então, x vai ser igual a 1/3, né? Passo 3 dividindo ali. Muito bem. Agora vejam bem esse finalzinho aqui. X igual a 1/3, certo? Tá aqui. X igual a 1/3. 1/3 não faz parte das minhas restrições. Ó. O x não pode ser nem 0 e nem 1. Beleza, não encontrei nem 0 nem 1. Encontrei 1/3 aqui. Então, esse x igual a 1/3 pode ser a raiz, né, da minha equação fracionária. Ó. Como 1/3 diferente de 0 e 1/3 diferente de 1, que são minhas restrições aqui, ó, né? A raiz da equação é x igual a 1/3. Está resolvida ali a minha equação fracionária. Ok? Essa primeira assim, né? A gente fica, né, aprendendo ali, né, os primeiros passos, né, os primeiros conceitos. Esse primeiro pode ter ficado um pouco difícil, né? Mas vamos ver aqui mais um exemplo, tá? Que é a letra B, para a gente trabalhar isso aí direitinho, onde eu vou comentar novamente todos os passos, tá bom? Beleza. Então, olha só, mais um exemplo, letra B, tá ali. 2 sobre x mais 1 sobre x menos 3 igual a 6 sobre x² menos 9. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer é ver se é possível fatorar
esses denominadores, né? O x aqui não é possível fatorar, o x menos 3 também não, mas esse x² menos 9 é possível, né? Ele é uma diferença de 2 quadrados. A raiz quadrada de x² aqui é x, a raiz quadrada de 9 é 3. Então isso daqui eu posso reescrever como x mais 3 vezes x menos 3, né? Então eu vou reescrever aqui, tá? Essa mesma expressão, só substituindo ali o x² menos 9 por x mais 3 vezes x menos 3, ó. Tá aqui. Esse lado todo igual, ó. Todo igual. E aqui eu repeti embaixo x mais 3 vezes x menos 3. Ok? Agora a gente vai partir, né, para o que a gente estava fazendo antes. Primeiro vamos ver, né, as condições, né, para as raízes. Tá? Os valores que as raízes não podem assumir. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o x tem que ser diferente de 0, né? X menos 3 também tem que ser diferente de 0. Logo, passando menos 3 para cá, x tem que ser diferente de 3. E esse x² menos 9 também tem que ser diferente de 0. Né? Passando menos 9 para cá, ó, x² diferente de mais 9. Para tirar esse 2 daqui, raiz quadrada de 9, ó. X tem que ser diferente de raiz quadrada de 9, onde x tem que ser diferente de mais 3 e menos 3. Ok? Então, nós temos 3 restrições aqui. O x não pode ser 0, não pode ser 3 e não pode ser menos 3. Tá? Se eu resolver a minha equação aqui e achar um desses valores, ele tem que ser descartado. Perfeito? Então, vamos lá, né? Vamos fazer o que agora? O MMC dos denominadores, certo? Quem são meus denominadores, né? Vou usar essa segunda parte aqui. X, o x menos 3 e o x mais 3 vezes x menos 3, né? São os meus 3 denominadores ali, ó, calculando o MMC deles. Então vamos lá, né? Todos os fatores vão entrar no MMC, se tiver alguém de maior expoente, né? Repetindo, você pega o de maior expoente. Se tiver um termo repetindo, você pega o de maior expoente. Não é o caso. Então, meu MMC entre x menos 3 e x mais 3 vezes x menos 3, né? Esses três caras aqui. O MMC vai ser simplesmente, ó, todo mundo entrou. X vezes x menos 3 vezes x mais 3. Aqui eu não preciso botar duas vezes o x menos 3, né? Não preciso. Uma vez é o suficiente. Ok? Qual é o próximo passo? Eu vou dividir esse MMC por cada um desses denominadores e o resultado multiplicar para cima. E vou abandonar o denominador. Tá? Nas equações fracionárias, a gente abandona o denominador. Então, vamos lá. X vezes x menos 3 vezes x mais 3 dividido por esse x aqui, fica x menos 3 vezes x mais 3, que vai multiplicar esse 2. Então, vou botar 2 vezes x menos 3 vezes x mais 3. Vou escrever aqui e vou comentando, ó. 2 vezes x menos 3 vezes x mais 3. Ok? Mais 1 que vai multiplicar. X vezes x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3 vai ficar x vezes x mais 3, que vai multiplicar esse 1 aqui, ó. 1 vezes x mais 3. Certo? Igual a 6 vezes. Então vamos lá. X vezes x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x mais 3 vezes x menos 3 é simplesmente x. E esse x vai multiplicar esse 6 aqui em cima, né? Então aqui, ó, 6x. E abandonamos os denominadores, né? Como falamos agora há pouco. Agora eu vou resolver isso daqui, né? Resolver uma expressão, né? Sem denominador nenhum, tal. 2 vezes, aqui eu fiz x menos 3 vezes x mais 3, né, que é um produto notável, né, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, ó, 1 vezes x é x, vezes x, x quadrado. 1 vezes x é x, vezes mais 3 dá mais 3x. Igual a 6x que eu repeti aqui. Fazendo a distributiva, ó, 2 vezes x quadrado menos 9 vai ficar 2x quadrado menos 18, né? Tá aqui. E o resto eu repeti, mais x quadrado mais 3x, e trouxe o 6x para cá como menos 6x igual a 0. Então, reduzindo aqui os termos semelhantes, 2x quadrado mais x quadrado, 3x quadrado, 3x menos 6x dá menos 3x, e menos 18 aqui, né, igual a 0.
Essa expressão, né, observando essa expressão, eu vejo que todos os termos aqui, todos os coeficientes são divisíveis por 3. Então, para simplificar essa minha equação do segundo grau aqui, eu vou dividir a expressão toda por 3. Está aqui, dividindo por 3. Isso vai dar x² menos 6x menos 6 igual a 0. Então, chegamos agora numa equação do segundo grau. Você pode resolver a equação do segundo grau, né, da forma que você achar mais conveniente, Bhaskara, soma e produto e tal. Aqui eu vou resolver as equações, né, direto, apresentando as raízes. Vamos supor, né, que foi feito Bhaskara e no final você encontrou como raízes x' igual a menos 2 e x² igual a 3. Muito bem. Agora eu vou comparar as raízes que eu encontrei com as restrições. Bom, menos 2 não é restrição. As restrições são 0, 3 e menos 3. Agora, o x² igual a 3, ele não pode ser raiz, porque ele faz parte das restrições. X tem que ser diferente de 3. Então, embora eu tenha encontrado duas raízes, né, a raiz da minha equação é somente o x igual a menos 2, porque o 3 não pode, é restrição. Ok? Então, como o x não pode ser nem 0, nem 3, nem menos 3, então descartamos o x² igual a 3 e a raiz da equação é apenas x igual a menos 2. Se aqui eu tivesse encontrado, ao invés de menos 2, um outro valor aqui, que faz parte das restrições, eu ia descartar as duas raízes. A equação não teria solução. Tá? Se você encontrar raízes que fazem parte da restrição, você tem que descartar, mesmo que fique sem nenhuma. Perfeito? No caso aqui eu só descartei o 3, então a minha raiz é x igual a menos 2 somente. Perfeito? Então, novamente, nesse exemplo, né, passo a passo, todo direitinho, para a gente resolver, né, essas equações aí com tranquilidade. Isso aqui é treino mesmo, tem que fazer várias vezes para poder treinar todos esses conceitos de MMC de denominadores, lembrar das condições das raízes, comparar no final com as restrições e tal. Ok? Muito bem. Letra C, né? x mais 7 sobre x mais 2 mais x menos 3 sobre x menos 2 igual a 5. Então, a primeira coisa que eu faço é definir, né, os meus denominadores. Né? Ninguém aqui é possível fazer uma fatoração, né? X mais 2 não dá para fatorar, x menos 2 também não, e aqui embaixo não aparece nada, é porque é o 1. Né? Então, eu vou botar ele ali só para lembrar. Primeiro passo, condição das raízes. Né? Então, esse x mais 2 tem que ser diferente de 0 e esse x menos 2 tem que ser diferente de 0. Mesma coisa. X mais 2 diferente de 0, passo o 2 para o outro lado, x diferente de menos 2. X menos 2 diferente de 0, passo o menos 2 para o outro lado, x diferente de 2. Então, essas são as minhas condições, né, para as raízes. Né? As raízes não podem assumir valor 2 nem menos 2. Próximo passo, calcular o MMC dos denominadores. Tá? Os denominadores são x mais 2, x menos 2, né, e 1. Dessa vez eu não vou colocar o 1 aqui não. Tá? Ele não vai participar, né, não vai ter nenhuma participação efetiva aqui no meu MMC. Então o MMC aqui vai ser o produto de x mais 2 vezes x menos 2. Né, os dois fatores vão entrar no MMC. Então vai ser x mais 2 vezes x menos 2. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Pego o MMC, divido por cada um dos denominadores, divido e o resultado multiplica para cima. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x mais 2. Dá x menos 2, que vai multiplicar esse x mais 7 aqui. Vou escrever aqui e vou comentar nos outros. X mais 7 vezes x menos 2. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Vai dar x mais 2. Que vai multiplicar para cima, né, esse x menos 3 aqui, certo? Multiplicar o x menos 3 aqui. Então, x menos 3 vezes x mais 2. Igual, né, o 5, eu vou fazer o seguinte, x mais 2 vezes x menos 2 dividido por 1, dá isso aqui mesmo, né, x mais 2 vezes x menos 2, vezes o 5. Então, tá aqui, 5 vezes x mais 2, x menos 2,
e abandonei os denominadores. Bom, vamos agora ter um trabalho aqui só de distributivas, né? Então, resolvendo aqui os produtos, né? Ó, x vezes x, x2, x vezes menos 2, menos 2x. 7 vezes x, 7x, 7 vezes menos 2, menos 14. Mais, tá aqui, né? X vezes x, x2, x vezes 2, 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6. Igual. Repeti o 5 aqui e fiz o produto da soma pela diferença, né? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X quadrado menos 4. Dando prosseguimento. Repeti aqui, né? x2, menos 2x mais 7x dá 5x. Repete, menos 14. O mais aqui mantém todos os sinais aqui dentro, ó. Então aqui ficou x2 mais 2x menos 3x menos 6. Igual distributivo aqui, 5 vezes x2, 5x2, 5 vezes menos 4, menos 20. Continuando aqui o desenvolvimento, né? O que eu tenho aqui, né? x2 mais 5x menos 14, mais x2 mais 2x menos 3x menos 6. Trouxe esses dois aqui, esses dois termos para cá, ficou menos 5x2 mais 20. Reduzindo os termos semelhantes, x2 mais x2 menos 5x2, menos 3x2. 5x mais 2x menos 3x dá 4x. Menos 14, menos 6, menos 20, mais 20 é zero. Sumiu, ficou simplesmente igual a zero. Uma equação do segundo grau, novamente. Você resolve, né, da forma que você achar mais conveniente, né, uma equação do tipo AB, você resolve colocando x de evidência, por exemplo, né. Eu vou colocar as raízes aqui, tá, direto. Já sabemos calcular raízes de equações de segundo grau. Então, resolvendo a equação, nós temos como raízes 0 e 4 terços, tá? Aí você vai agora ver as restrições. Bom, x igual a 0 e x igual a 4 terços. As minhas restrições são menos 2 e 2, então não tem nenhum problema para essa raiz nem para essa. Logo, como as raízes encontradas são diferentes de 2 e de menos 2, então as raízes da equação são x igual a 0, x igual a 4 terços. As duas são raízes da minha equação, não precisei eliminar nenhuma. Ok? Então tem ali, mais uma vez, frisando, né, o passo a passo, a receitinha de bolo, para calcular, né, as raízes das equações fracionárias ali. Certo? Muito treinamento, para fazer isso com bastante calma, bastante tranquilidade. Um último exemplo, letra D. Letra D. Então temos ali x mais 1 vezes x sobre x mais 3, né? Mais 1 sobre x menos 3 igual x quadrado menos x mais 1 sobre x quadrado menos 9. Então, primeiro passo, né? Observar os denominadores. Aqui não pode fatorar, né? Não tem como fatorar, nem aqui. Mas o x quadrado menos 9 eu posso fatorar, né? Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Então, aqui fica x mais 3 e x menos 3, vezes x menos 3. Vou repetir, então, essa expressão com esse denominador fatorado. Ó. Então, tá ali, os dois primeiros termos igualzinho aqui, ó. E esse cara aqui, eu fatorei como x mais 3, x menos 3, e em cima só repetir o numerador. Mesma coisa de sempre, né? Mesma coisa de sempre. Condição para as raízes. Primeira coisa é isso. Então, vou fazer x mais 3 diferente de 0, passo 3 para o outro lado, x diferente de menos 3. X menos 3 diferente de 0, passo menos 3 para o outro lado, x diferente de 3. X quadrado menos 9 diferente de 0, passa o menos 9 para o outro lado, fica x quadrado diferente de 9, tiramos a raiz de 9, x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Então, as minhas restrições são essas, né? X não pode ser nem 3, nem menos 3. Muito bem. Próximo passo, cálculo do MMC, né? Dos denominadores. Meus denominadores são x mais 3, x menos 3 e x mais 3 vezes x menos 3, né? Tá aqui, esses três denominadores aqui. O MMC é o produto de todos os fatores que aparecem, né? Dá um MMC entre x mais 3, x menos 3 e x mais 3 vezes x menos 3 é simplesmente x menos 3 vezes x mais 3, né?
uma vez o x mais 3, uma vez o x menos 3. Né? Sem repetir, porque não é necessário. Próximo passo. Dividir o MMC por cada um dos denominadores e o resultado da divisão multiplicar para cima. Então vamos lá. O x menos 3 vezes x mais 3. Dividido por x mais 3 dá x menos 3, que vai multiplicar o x mais 1. Vou escrever aqui, ó. X mais 1 vai multiplicar o x menos 3 aqui. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Dá x mais 3, né? Que vai multiplicar o 1. Tá aqui, ó. Mais 1 vezes x mais 3. Igual. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x mais 3 vezes x menos 3. É a mesma coisa, né? Então dá 1. 1 que multiplica x2 menos x mais 1. Tá aqui. E agora a gente desenvolve aqui, né, os produtos. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x é x. 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes x mais 3, né? Tá aqui, x mais 3, nada muda. Igual 1 vezes x quadrado menos x mais 1 também, nada muda. Certo? Muito bem. Desenvolvendo mais um pouco, né? Trazendo esse x quadrado e esse menos x para cá, para a esquerda, né? Deixando só um do outro lado, ó. X quadrado veio para cá, ficou menos x quadrado. E menos x veio para cá, ficou mais x. Certo? E esse menos 3 e esse mais 3 sumiu. Bom, x quadrado menos x quadrado é zero. Menos 3x mais x mais x mais x dá 0x. Então eu cheguei numa situação um pouco estranha. 0x igual a 1. Né? Só que essa situação é impossível. Não existe nenhum valor de x que multiplique o zero que dê 1. Né? 0 vezes qualquer número é 0. Então, como eu cheguei aqui numa situação, né, 0x igual a um valor diferente de 0, então a minha equação fracionária não possui raízes. Okay? Então isso aqui é um caso especial, né? Um caso em que não tem raízes, mas não por conta da condição das raízes, né? Porque eu cheguei numa situação ali, né, de uma equaçãozinha do primeiro grau impossível. Então, essa equação aí fracionária não possui raízes. Perfeito? Então, sem querer ser repetitivo, né, gente? Mas tem que treinar. É um assunto que não é muito simples, envolve muito algebrismo, né? As chances de errar, né, elas são consideráveis, então é preciso fazer com muita calma, treinar bastante, conhecer o MMC dos denominadores envolvendo frações algébricas, conhecimentos de fatoração, tá? Para poder fazer isso com bastante calma, bastante tranquilidade. É treino mesmo. Perfeito? Muito bem. Pessoal, espero que tenha ficado joinha, tá? Tem aquela lista para treinar. Perfeito? Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Eu vou fazer aquele pedido mais uma vez, né? Aquela curtida, aquela compartilhada. Mostre esse vídeo para todos os seus amigos, tá bom? Vamos fazer esse canal explodir de seguidores. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal, já está nos ajudando bastante. Perfeito? Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.